Você pode acreditar que esta lanterna emite 531 mil lumens? James Hopton, conhecido como Hacksmith no YouTube, levou a inovação a um novo nível ao criar a lanterna mais poderosa do mundo. Imagine um dispositivo com impressionantes 300 LEDs, capaz de emitir tanta luz que pode literalmente explodir um radiômetro em segundos. Essa conquista incrível demonstra não apenas o poder das tecnologias modernas, mas também a criatividade e engenhosidade de Hacksmith, que é famoso por transformar gadgets fictícios em realidade. Cada LED nesta lanterna contribui para um brilho total, que supera em muito as fontes de luz comuns, tornando-a uma verdadeira potência em iluminação. Enquanto a maioria das lanternas mal ilumina um cômodo, esta pode iluminar um campo inteiro. As experiências e criações de Hacksmith inspiram muitos a explorar as possibilidades da engenharia e da tecnologia. Então, da próxima vez que você ligar uma lanterna comum, imagine um mundo brilhante de invenções esperando para ser descoberto. O que você criaria se tivesse as ferramentas certas? Você vai se surpreender. Camaleões põem ovos. Esses répteis incríveis são ovíparos, ou seja, eles produzem ovos em vez de dar à luz filhotes vivos. Curiosamente, o período de incubação dos ovos de camaleão pode variar bastante entre as espécies. Em alguns casos, os ovos podem eclodir em apenas algumas semanas, enquanto em outras espécies isso pode levar meses. O tempo necessário para a eclosão depende muito das condições ambientais, como temperatura e umidade. Por exemplo, temperaturas mais altas costumam acelerar o processo de incubação, enquanto condições mais frias podem retardá-lo. Essa adaptação impressionante mostra como essas criaturas coloridas sobrevivem e prosperam em seus habitats. Então, se você algum dia encontrar um ovo de camaleão, lembre-se, o caminho do ovo à eclosão é uma aventura única, que varia de uma espécie de camaleão para outra. A natureza não é incrível? Prepare-se para se surpreender com o impressionante Viaduto de Millau. O Viaduto de Millau, na França, é uma maravilha da engenharia que se eleva a uma altura incrível de 343 metros acima do pitoresco vale do rio Tarn. Ele atravessa o vale, conectando as cidades de Millau e Chryssels. Esta ponte estaiada não é apenas funcional, mas também uma obra de arte deslumbrante que se harmoniza com a paisagem acidentada. Imagine-se em seu design elegante, você está olhando de uma altura maior do que a da Torre Eiffel. Concluído em 2004, essa estrutura icônica foi criada pelo engenheiro francês Michel Virloget e pelo renomado arquiteto Norman Foster, que idealizaram uma ponte que combina forma e função de maneira elegante. O Viaduto de Millau se tornou um símbolo de inovação, atraindo visitantes de todo o mundo para admirar sua impressionante estatura e estética minimalista. Ele não apenas alivia o congestionamento do tráfego, mas também serve como uma vitrine do brilho da engenharia moderna. Portanto, da próxima vez que você pensar em pontes, lembre-se de que na França, uma estrutura realmente se destaca das demais. A Bíblia é realmente o livro mais solicitado nas bibliotecas? Sim, é verdade. A Bíblia ocupa o primeiro lugar entre os livros emprestados nas bibliotecas ao redor do mundo, o que mostra seu profundo impacto como fonte de inspiração e orientação espiritual para muitas pessoas. Para muitos, ela traz conforto, sabedoria e esperança em tempos difíceis. Curiosamente, se olharmos para as bibliotecas públicas, outra obra que atrai bastante atenção é O Diário de Anne Frank. Este poderoso livro de memórias conta a história difícil, mas inspiradora, de uma jovem judia chamada Anne Frank, que viveu escondida durante a ocupação nazista na Holanda. Seu diário oferece uma visão pessoal profunda sobre a luta e os sonhos de uma jovem em um tempo terrível, imergindo os leitores em seu mundo e despertando empatia e reflexão. A comparação entre esses dois livros, a Bíblia como um antigo texto espiritual e o tocante diário de Anne Frank como uma narrativa histórica, mostra como a literatura pode inspirar, ensinar e curar, superando fronteiras culturais e temporais. O que essas histórias poderosas significam para nós hoje? Conheça Thumbelina, a menor prefeita do mundo. Essa pequena nasceu em 2001 na fazenda Goose Creek, no Missouri, e carrega o incrível título de prefeita mais baixa, com apenas 43 cm de altura e 26 quilos. Thumbelina nasceu com nanismo, pesando apenas 3,6 quilos ao nascer. Apesar de seu tamanho diminuto, ela desempenhou um papel importante, governando a minúscula cidade de Rabbit Hash, no Kentucky, onde sua função única trouxe alegria e atenção à comunidade.
Para manter seu tamanho, ela seguia uma dieta simples, com uma xícara de grãos e um punhado de feno 2 vezes ao dia. Sendo uma prova viva de que coisas grandes vêm em embalagens pequenas, a história de Thumbelina continua a inspirar muitos. Sua personalidade encantadora e presença carismática a tornaram uma favorita na cidade, provando que não é preciso ser grande para ter um grande impacto. Como uma prefeita tão minúscula pode liderar uma comunidade com tanto espírito e carisma? Você sabia que o cérebro permanece ativo após a morte? Esse fato interessante mostra que, mesmo após a parada do coração, o cérebro humano pode emitir sinais elétricos por impressionantes 20 a 40 segundos. Cientistas acreditam que esses sinais surgem durante o processo de desligamento do cérebro. Nesse momento, as células cerebrais ainda conseguem se comunicar, indicando um curto período de atividade elétrica. Esse fenômeno levanta questões fascinantes sobre a consciência e o que acontece após a vida. Alguns pesquisadores sugerem que isso pode até contribuir para experiências de quase morte, quando as pessoas relatam sensações de flutuação ou visões de luzes brilhantes. Embora essa atividade elétrica seja breve, ela toca em mistérios profundos relacionados à vida e à morte, fazendo-nos refletir sobre o que acontece em nosso cérebro nos últimos momentos. Você já se perguntou o que acontece com nossa consciência quando damos o último suspiro? Imagine o momento chocante da fúria do imperador Adriano. Este imperador romano, conhecido por suas grandes conquistas e inclinações filosóficas, tinha um temperamento inesperado. Em um acesso de raiva, ele atingiu um escravo no olho com uma caneta. Parece inacreditável, mas é verdade. Depois que sua raiva passou, Adriano sentiu um profundo arrependimento por suas ações. Reconhecendo a gravidade de seu erro, ele ofereceu ao escravo tudo o que ele quisesse como compensação. Em vez de riqueza ou liberdade, o escravo apenas pediu para ter seu olho de volta. Essa troca comovente destaca a complexa humanidade de Adriano, que, embora fosse um governante severo, também teve momentos de arrependimento. Este incidente não só revela as extremidades das relações de poder no Império Romano, mas também evoca empatia até mesmo por aqueles que estavam nas camadas sociais mais baixas. O que essa história sobre raiva e responsabilidade pode nos ensinar hoje? Você sabia que os chapéus de Natal têm raízes reais? Esses acessórios festivos, muitas vezes chamados de coroas de papel, são uma tradição adorada na Grã-Bretanha, trazendo cores e alegria ao jantar de Natal. Normalmente eles estão dentro das bombas de Natal, aqueles presentes fofos que estouram e revelam surpresas. A origem dessas divertidas coroas remonta à era vitoriana, quando as bombas de Natal foram introduzidas pela primeira vez. Essa tradição brincalhona não só provoca risadas com as piadas impressas nos chapéus, mas também carrega um significado mais profundo. Elas simbolizam as coroas usadas pelos 3 reis magos da história do Natal. Então, coloque sua coroa de papel e faça um brinde às tradições durante sua ceia festiva. Que tal compartilhar uma piada nesse momento? Incrível, mas é verdade. O zumbido para quando você aperta o nariz. Quando você zumbir, suas cordas vocais vibram, criando som. Mas veja, esse som precisa sair de algum lugar. Normalmente, o zumbido permite que o ar saia pelas narinas. Portanto, se você apertar o nariz, bloqueia esse fluxo de ar, e zumbir se torna quase impossível. Esse fato curioso destaca as incríveis conexões entre as funções do nosso corpo e os sons que fazemos. Experimente você mesmo. Aperte o nariz e zumbir sua melodia favorita. Você vai notar que a melodia desaparece. É uma demonstração divertida e simples da ciência do som e da respiração. Na próxima vez que você estiver curtindo sua música favorita, lembre-se de como nossos corpos são complexos e como a respiração e o som estão interligados. Não é surpreendente como algo tão simples pode levar a um resultado tão inesperado? E se eu te dissesse que a maior parte do universo é invisível? A surpreendente verdade é que impressionantes 95% do cosmos estão além da nossa visão. Apenas cerca de 5% do universo é composto de matéria comum, que inclui todas as estrelas, planetas e até seres vivos como você e eu. Então, o que se esconde nas sombras do nosso universo? Aproximadamente 27% é formado por matéria escura, uma substância misteriosa que não emite, absorve ou reflete luz. Isso significa que nossos telescópios não conseguem detectá-la diretamente, mas sabemos que ela está lá devido à sua influência gravitacional nos movimentos galácticos. Agora, prepare-se para o verdadeiro enigma.
Os restantes 68% são atribuídos à energia escura, uma força que está acelerando a expansão do universo. Os cientistas ainda estão desvendando os segredos da energia escura, com alguns propondo que ela age como uma forma de antigravidade. À medida que se aprofundam nesse fenômeno intrigante, ele continua sendo um dos maiores desafios da astrofísica moderna. Portanto, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que as estrelas são apenas uma pequena amostra de um oceano de mistérios que nos envolve. Um fato interessante sobre o rio Mystic. Este rio de 7 milhas perto de Boston tem um nome cheio de história. Ele vem de uma palavra dos nativos americanos que significa Grande Rio, destacando a importância dessa via aquática para as pessoas que viveram ali muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Embora o rio Mystic não seja o maior da região, seu nome evoca respeito e significado. Esse termo mostra como os nomes podem nos contar sobre as paisagens e culturas ao seu redor. Imagine os nativos americanos que dependiam dessa água para alimentação, transporte e comunicação, dando-lhe um nome que reflete sua gratidão por seu tamanho e influência. Hoje, o rio Mystic flui através de paisagens urbanas conectando bairros e parques, mas ainda carrega ecos de seu passado. Ao aprender sobre seu nome, podemos refletir sobre os lugares onde vivemos e as histórias que eles guardam. Que outros significados ocultos podemos descobrir nos nomes locais? Muitos não sabem que essa criatura mítica existe. A lenda da Pata de Véu Blonde é uma história fascinante que mistura elementos de montanhas e neve, criando uma combinação única que cativa a imaginação. Dizem que essa criatura mítica representa o espírito da natureza, mostrando uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor e seus mistérios. Principalmente encontrada no folclore, a Pata de Véu Blonde simboliza a beleza e a complexidade da natureza, frequentemente inspirando aqueles que ouvem essa história a valorizar mais o que os cerca. Em muitas culturas, essas lendas não são apenas para entretenimento, elas trazem mensagens importantes sobre nossas relações com a Terra. Diante de desafios como as mudanças climáticas e a perda de habitats, entender essas histórias pode nos ajudar a cuidar do mundo que compartilhamos. Então, o que a Pata de Véu Blonde nos ensina sobre cuidar da natureza? Talvez seja um lembrete de como nossas vidas estão interligadas com o meio ambiente, nos incentivando a protegê-lo para as futuras gerações. Um fato interessante sobre o satélite do Cavaleiro Negro. Este objeto misterioso, segundo alguns, é um satélite extraterrestre que orbita a Terra há 13 mil anos. Pessoas fascinadas e defensores de teorias da conspiração acreditam que ele pode nos vigiar do alto, gerando muitas discussões e fantasias. Embora os céticos digam que é apenas lixo espacial, o mistério de sua origem continua a intrigar as pessoas. Fotos e histórias sobre o Cavaleiro Negro circulam há décadas, atraindo a atenção de entusiastas de OVNIs e mistérios do espaço. Alguns até ligam suas aparições a culturas antigas, sugerindo que elas poderiam saber sobre ele muito antes do surgimento da tecnologia moderna. O que torna este satélite tão fascinante é o fantasma da incerteza. Sem uma explicação clara, ele permanece um enigma intrigante em nosso céu. Então, poderiam haver visitantes antigos observando a humanidade? Difícil de acreditar, mas veja o que realmente acontece na Ponte Kawarau. A ponte suspensa do desfiladeiro Kawarau, na Nova Zelândia, não é apenas uma ponte, é o paraíso dos aventureiros. Esta incrível estrutura que se eleva a 43 metros acima do deslumbrante rio Kawarau é famosa por ser o primeiro local comercial de bungee jumping do mundo, inaugurado em 1988. Imagine-se na beira, com o coração acelerado, olhando para a água que despenca, enquanto é cercado por paisagens de cartão postal. Ao saltar, os aventureiros sentem uma emoção que poucas outras atividades conseguem igualar. A ponte também conecta a trilha cênica de Queenstown, adorada por caminhantes e ciclistas. Ao passear ou pedalar por essa trilha, os visitantes podem apreciar vistas hipnotizantes do desfiladeiro e do rio, criando uma experiência inesquecível que combina natureza e emoção. Se você é ousado o suficiente para se jogar ou prefere aproveitar a beleza ao redor, a Ponte Kawarau é um destino imperdível que encapsula o espírito aventureiro da Nova Zelândia. Como você vai escolher explorar este local icônico? Viagens no tempo e extraterrestres, verdade ou ficção?
Céticos da teoria sobre extraterrestres que viajam no tempo frequentemente questionam sua credibilidade, afirmando que se trata principalmente de especulações sem provas concretas. No entanto, refletir sobre isso levanta muitas questões fascinantes. Imagine como o tempo, a evolução e o papel da humanidade no universo podem se entrelaçar. E se os encontros com extraterrestres não forem apenas fruto da nossa imaginação, mas vislumbres do nosso futuro? Essa ideia nos faz pensar em como nossa compreensão do tempo pode mudar. Talvez extraterrestres já tenham visitado a Terra no passado, ou farão isso no futuro, preenchendo lacunas no nosso conhecimento sobre a evolução. É um conceito empolgante que estimula a imaginação e a pesquisa científica. Acredite ou não, refletir sobre essas ideias amplia nossos horizontes e nos incentiva a explorar mais a fundo o universo e nosso lugar nele. Descubra o que realmente causa as doenças priônicas. Os priões são entidades estranhas e fascinantes. Diferente das bactérias ou vírus, que são vivos e contêm material genético, os priões são proteínas mal dobradas, que podem provocar uma reação em cadeia, fazendo com que outras proteínas também se dobrem de forma errada. Esse efeito dominó pode levar a doenças graves no cérebro, conhecidas como encefalopatias espongiformes transmissíveis, como a doença da vaca louca ou a doença de Creutzfeldt-Jakob. Essas doenças são especialmente preocupantes porque atualmente não têm cura e progridem, ou seja, pioram com o tempo. O que torna os priões ainda mais assustadores é sua resistência. Eles podem suportar temperaturas extremas e são resistentes a métodos comuns de esterilização, dificultando sua eliminação no ambiente. Então, como os cientistas estudam essas proteínas teimosas e buscam maneiras de combater seus efeitos nocivos? Compreender os priões pode abrir portas para novos tratamentos para essas doenças devastadoras. Você sabia que os dentes dos bebês começam a se desenvolver ainda no útero? Esse processo incrível significa que os dentes de leite, que aparecem entre 6 e 12 meses após o nascimento, se formam muito antes do que muitos imaginam. Esses primeiros dentes são importantes não apenas para ajudar a criança a mastigar mais tarde, mas também para o desenvolvimento da fala. Imagine quão complexo é o crescimento pré-natal, considerando que nossos primeiros dentes se preparam muito antes de darmos a primeira mordida em um alimento sólido. Os dentes de leite são uma parte essencial desse processo, pois criam a base para os dentes permanentes saudáveis que virão depois. Essa sequência surpreendente destaca toda a preparação que ocorre no útero, ressaltando a complexidade do desenvolvimento humano. Então, da próxima vez que você ver o sorriso de um bebê, lembre-se de que por trás dessas adoráveis sorrisos sem dentes, há um pouco de ciência. Você sabia que o raio-x mudou a visualização médica para sempre? A descoberta de Wilhelm Röntgen, em 1895, foi uma verdadeira revolução. Antes disso, os médicos precisavam realizar procedimentos invasivos para examinar os órgãos internos dos pacientes. Com o raio-x, surgiu um novo mundo que permitiu aos profissionais de saúde ver ossos e órgãos sem cirurgia. Esse avanço transformou o diagnóstico, facilitando a identificação de fraturas, infecções e outros problemas de saúde ocultos. As inovações de Röntgen não pararam por aí. Elas abriram caminho para métodos de visualização mais modernos, como a ressonância magnética, RM, e a tomografia computadorizada, TC. Hoje, essas ferramentas desempenham um papel fundamental na medicina moderna, ajudando os médicos a diagnosticar doenças com mais precisão e a desenvolver planos de tratamento eficazes. Você consegue imaginar um mundo sem essas tecnologias que salvam vidas? Um fato interessante sobre motivação no trabalho. A falta de motivação no ambiente de trabalho causa perdas econômicas enormes, cerca de 500 bilhões de dólares por ano no EUA. Esse é um valor significativo que poderia apoiar inovações, crescimento e melhorias em produtos ou serviços. Quando os funcionários não estão engajados, muitas vezes se sentem desvalorizados, o que resulta em queda na produtividade e aumento da rotatividade. Imagine se as empresas investissem mais no bem-estar de seus colaboradores e criassem um ambiente onde todos se sentissem valorizados. Isso poderia elevar o moral e a motivação, resultando em equipes mais felizes e, o mais importante, em melhores resultados. Pesquisas mostram que empresas que focam no engajamento dos funcionários podem ver um aumento significativo na produtividade. Então, como as empresas podem mudar essa situação? Passos simples como reconhecer conquistas, promover comunicação aberta e oferecer oportunidades de desenvolvimento podem fazer uma grande diferença.
Acredite ou não, sua bunda é o músculo mais forte. O glúteo máximo, frequentemente chamado de bunda, não é apenas um termo da moda. Na verdade, é o maior músculo do corpo humano. Muitos podem pensar que as nádegas são apenas uma parte estética, mas esses músculos poderosos desempenham um papel importante em nossa vida diária. Eles nos ajudam a levantar, subir escadas, além de correr e pular. Quando você faz exercícios como agachamentos ou elevações, o glúteo máximo é o que mais trabalha, tornando-o essencial para a estabilidade e o movimento. Esse músculo também é importante para manter uma boa postura, especialmente em nosso estilo de vida sedentário. Glúteos fortes podem reduzir o risco de lesões, especialmente na região lombar e nos joelhos. Fortalecer os glúteos com exercícios como agachamentos, lunges e pontes pode melhorar o desempenho esportivo e facilitar as tarefas do dia a dia. Portanto, da próxima vez que você pensar na sua bunda, lembre-se de que não se trata apenas da aparência. É um músculo poderoso que ajuda você a se mover. Que tal cuidar dele hoje? O que é surpreendente na agricultura moderna? A monocultura, prática de cultivar apenas um tipo de planta em grandes áreas, se tornou o método predominante na agricultura hoje. Essa abordagem permite que os agricultores plantem e colham de forma mais eficiente, aumentando sua renda. No entanto, há desvantagens. Ao cultivar repetidamente a mesma planta, o solo pode se esgotar dos nutrientes necessários. Isso acontece porque diferentes plantas precisam de diferentes nutrientes, e sem diversidade, o solo pode não se recuperar. Além disso, a monocultura reduz a biodiversidade, o que significa que há menos plantas, insetos e vida selvagem prosperando nesse ambiente. Essa falta de diversidade pode criar condições ideais para pragas e doenças, que frequentemente atacam grandes campos com a mesma cultura. Se uma planta se torna alvo de pragas, todo o campo pode estar em risco. Com o aumento desses problemas, crescem também as preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo desse método agrícola. Não está na hora de repensarmos como cultivamos nossa comida? Você sabia que em Ramador há uma casa com o número -1? Essa casa inusitada, situada abaixo do nível da rua, na pitoresca cidade de Ramador, na França, chama a atenção de turistas e moradores. O imóvel recebeu o nome único de 1 durante a numeração inicial das casas na região, o que despertou curiosidade. Turistas frequentemente visitam para tirar fotos e compartilhar histórias sobre esse lugar peculiar, se perguntando como é viver em uma casa que está literalmente abaixo do solo. A arquitetura única combinada com as belas paisagens das rochas e da vegetação ao redor torna essa casa uma parada inesquecível em qualquer viagem. Portanto, da próxima vez que você explorar a França, não deixe de visitar essa casa única que desafia os sistemas tradicionais de numeração. Que outros lugares inusitados você pode descobrir em suas viagens? Você já se perguntou como os peixes crescem ao longo de suas vidas? Diferente de muitos animais, os peixes não ganham novas escamas. Em vez disso, as escamas que já têm aumentam de tamanho com a idade. Esse crescimento forma anéis característicos nas escamas, parecidos com os anéis que vemos nos troncos das árvores. Cada anel representa um ano de vida do peixe, permitindo que os cientistas determinem sua idade apenas analisando essas escamas. Esse processo único de crescimento ajuda os peixes a se adaptarem ao ambiente, oferecendo melhor proteção à medida que crescem. Os anéis podem revelar informações importantes sobre a história de vida do peixe, incluindo sua saúde e as condições que enfrentou em seu habitat aquático. Na próxima vez que você ver um peixe, lembre-se de que essas escamas guardam uma vida inteira de histórias. Não é incrível? Incrível, mas é verdade. Torneios de cavaleiros em alta. Os torneios de cavaleiros, um esporte dramático onde cavaleiros montados lutam entre si com lanças, se tornaram um esporte oficial do estado de Maryland. Essa escolha única destaca a rica história de Maryland e sua profunda conexão com essa atividade medieval, em vez de optar por esportes mais populares como o futebol ou basquete. Os torneios de cavaleiros remontam à Idade Média, onde eram não apenas competições de habilidade, mas também uma forma de os cavaleiros demonstrarem sua coragem e honra. Em Maryland, esse esporte mantém suas tradições através de eventos que atraem espectadores ansiosos por ver um espetáculo emocionante, com trajes vibrantes e multidões entusiasmadas. É um lembrete vivo do legado do estado, que mantém o espírito da cavalaria e conecta moradores e visitantes a um passado fascinante. Você já assistiu a um torneio de cavaleiros em ação? É verdade que Agassi conseguia ler o saque de Becker?
A lenda do tênis André Agassi tinha uma habilidade incrível de ler seus adversários, e uma de suas observações mais famosas envolvia o saque de Boris Becker. Agassi percebeu um hábito único. Sempre que Becker se preparava para sacar, ele esticava a língua em uma direção específica. Esse gesto sutil dava a Agassi uma pista importante sobre para onde a bola iria. Usando essa vantagem, Agassi venceu 10 dos 11 jogos contra o talentoso jogador alemão. Essa história destaca como a observação atenta e a astúcia mental podem ser tão importantes no esporte quanto as habilidades físicas. Não se trata apenas de atletismo. Entender seu oponente pode mudar o rumo da partida. A capacidade de Agassi de decifrar os sinais de Becker realmente mostra o lado estratégico do tênis. Você prestaria atenção a esses detalhes se estivesse na quadra. Prepare-se para se surpreender com as enormes perdas em Agincourt. A Batalha de Agincourt, que ocorreu em 1415, foi um ponto de virada na Guerra dos 100 Anos, resultando em uma derrota significativa para as tropas francesas. O exército francês sofreu perdas catastróficas, com cerca de 3.000 cavaleiros e escudeiros mortos em combate. Entre as perdas notáveis estavam 3 duques, 9 condes e até um arcebispo. Esta batalha mostrou a eficácia dos arqueiros ingleses, que dizimavam as fileiras francesas à distância. As forças inglesas, lideradas pelo rei Henrique V, estavam em desvantagem numérica, mas usaram seu conhecimento do terreno e vantagens táticas. As consequências deixaram a nobreza francesa em choque, pois a morte de figuras-chave desestabilizou seu comando militar. Agincourt permanece como um símbolo de resistência e engenhosidade diante de forças esmagadoras, mostrando como um exército menor pode vencer através de estratégia e habilidade. Como essa batalha lendária ainda influencia as táticas militares hoje. Descubra a tradição flamejante de Salvador no Festival das Bolas de Fogo. Esta celebração vibrante homenageia a erupção do vulcão El Playón em 1658, um evento importante na história do país. Todo ano, os moradores se reúnem para participar deste festival centenário, onde lançam bolas de fogo feitas de panos enrolados e embebidos em líquidos inflamáveis. Pode parecer louco, mas essa atividade emocionante não é apenas para diversão, está cheia de cultura e espírito comunitário. Os participantes usam equipamentos de proteção e a atmosfera é repleta de emoção e risadas, enquanto as pessoas se esquivam e lançam os projéteis flamejantes. O festival geralmente acontece em dezembro e atrai multidões que vêm para ver a ação e aproveitar a deliciosa comida local e a música animada. O Festival das Bolas de Fogo lembra a atividade vulcânica que moldou a região e promove um senso de camaradagem entre os moradores da vila. Portanto, se você algum dia estiver em Salvador, não perca este evento inesquecível que demonstra coragem, tradições e um pouco de brilho pirotécnico. Difícil de acreditar, mas a Honda mudou a história da IndyCar. Em 2006, a Honda deu um passo ousado ao se tornar o único fornecedor de motores para a série IndyCar. Essa decisão foi um marco no mundo das corridas, pois pela primeira vez na longa história da Indianapolis 500, a corrida ocorreu sem problemas com os motores. Imagine a empolgação entre os fãs e as equipes quando os potentes e confiáveis motores da Honda rugiam na famosa pista sem falhas. Essa mudança não apenas mostrou o compromisso da Honda com a performance e a excelência em engenharia, mas também acendeu a competição entre as equipes, incentivando inovações e melhorias nas estratégias de corrida. A Indianapolis 500 de 2006 ficará para sempre na memória como um evento marcante, provando que os avanços tecnológicos podem resultar em corridas emocionantes e suaves, deixando todos ansiosos pelas maravilhas que o futuro das corridas trará. Você sabia que na década de 1930 houve uma revolução no estacionamento? Nesse período fascinante, inventores criaram um carro inovador com uma quinta roda que girava, projetada especialmente para estacionamento paralelo. Imagine como era difícil estacionar em espaços apertados, mas agora você podia girar as rodas traseiras. Esse design inovador facilitou muito a manobra até a calçada e de volta, permitindo que os motoristas estacionassem com precisão impressionante. Com o aumento do tráfego nas ruas e a popularização dos carros, essa invenção resolveu muitos problemas da vida urbana. Ao melhorar a eficiência do estacionamento, ajudou a reduzir o estresse de muitos motoristas.
Embora muitos carros modernos tenham funções de estacionamento automático, esse exemplo inicial lançou as bases para os avanços atuais na tecnologia automotiva. Então, da próxima vez que você for estacionar, lembre-se da década de 1930 e das mentes criativas por trás dessa solução importante para os motoristas. Você adivinha o que realmente torna a torta de maçã popular em todo o mundo? A torta de maçã é conhecida como parte da cultura americana, mas suas raízes vêm da Europa. As primeiras receitas de torta de maçã surgiram no século XIV na Inglaterra, onde as pessoas apreciavam pratos doces e salgados com maçãs. A mistura de especiarias e frutas criou uma sobremesa que rapidamente se tornou popular em outros países. Quando os primeiros colonos chegaram à América, trouxeram consigo o amor por essa deliciosa iguaria. Como as maçãs cresciam bem nos Imatra e surgiram diferentes sabores regionais, a torta de maçã se tornou um símbolo de lar e aconchego. Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados até mencionavam isso em sua famosa frase: tão americano quanto torta de maçã. Hoje, ela representa não apenas uma sobremesa tradicional, mas também uma conexão com o patrimônio cultural, lembrando-nos de tempos mais simples. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço, pense na sua fascinante jornada através do oceano. Por que alugar um país inteiro para a sua festa? Imagine organizar o evento dos seus sonhos em Liechtenstein, onde alugar todo o país custa apenas $70 mil. Esta pequena e pitoresca nação, situada entre a Suíça e a Áustria, oferece paisagens deslumbrantes e uma rica história, criando uma atmosfera inesquecível para a celebração. Mas, se alugar um país inteiro parece exagerado, considere a beleza de alugar pequenas cidades ou vilarejos na vizinha Áustria, Alemanha ou Suíça. Esses tesouros escondidos oferecem uma atmosfera única que pode transformar qualquer reunião em algo realmente especial. Imagine comemorar em uma vila aconchegante com ruas de paralelepípedos, moradores amigáveis e vistas montanhosas deslumbrantes. Não importa se você está planejando um casamento íntimo, um aniversário ou um evento corporativo, as possibilidades são muitas. Você pode personalizar seu evento com a culinária local, música e tradições para torná-lo ainda mais pessoal. Alugar um país ou uma vila pode parecer extravagante, mas as memórias criadas em lugares tão únicos ficarão com você para a vida toda. Pronto para uma festa inesquecível? Difícil de acreditar, mas este time nunca chegou à final. A equipe esportiva da universidade, muito comentada, participou várias vezes de um torneio renomado, mas nunca conseguiu chegar à final. Esse recorde inusitado os torna um dos times mais persistentes, mas também dos mais azarados do esporte. Os fãs os apoiam ano após ano, celebrando sua trajetória no torneio, apesar das frustrações. A cada temporada, eles conquistam os corações dos torcedores com sua esperança e determinação, mostrando um nível de dedicação que inspira, mesmo sem troféus. Muitos atletas, ex-alunos e estudantes se unem em torno do time, formando uma comunidade forte que valoriza sua perseverança, tanto quanto as vitórias. A história deles é um testemunho de resiliência, provando que, às vezes, o caminho é mais importante que o resultado. Conseguirão finalmente quebrar esse ciclo e alcançar a final no futuro? Você sabia que o T-Rex e o estegossauro nunca se encontraram? A verdade surpreendente é que esses dois dinossauros famosos viveram a milhões de anos de distância um do outro. O estegossauro habitou a Terra no final do período Jurássico, cerca de 150 milhões de anos atrás, enquanto o Tiranossauro Rex apareceu muito depois, no final do período Cretáceo, aproximadamente entre 68 e 66 milhões de anos atrás. Isso significa que há uma diferença de 80 milhões de anos entre o estegossauro e o T-Rex. Na verdade, esse intervalo é até maior do que o tempo entre a existência do T-Rex e os dias atuais. É incrível perceber que, embora consideremos esses dinossauros clássicos, seus períodos na Terra nunca se sobrepuseram. Mas como era a vida durante esses milhões de anos entre eles? Diferentes plantas e animais prosperaram enquanto os continentes se moviam e o clima mudava. Os dinossauros evoluíram, criando diversas espécies adaptadas às suas condições. Ao imaginar um mundo onde essas magníficas criaturas viveram em épocas diferentes, compreendemos melhor a vastidão da história e da evolução da Terra. Já viu o mundo pelos olhos de um inseto? Alguns insetos e pequenas aves têm uma habilidade incrível. Eles veem o mundo em câmera lenta.
Essa capacidade única acontece porque o cérebro deles processa informações mais rápido do que o de animais grandes como os elefantes. Imagine que você é uma pequena libélula voando pelo céu. Enquanto você desvia de um predador faminto, seu cérebro capta rapidamente os detalhes ao seu redor. Essa percepção aguçada ajuda esses pequenos seres a reagir rapidamente a movimentos repentinos, se esquivando do perigo como verdadeiros profissionais. Em contraste, os animais maiores percebem o mundo em um ritmo mais lento, o que lhes dá menos tempo para reagir a ameaças. Por exemplo, um elefante processa o ambiente mais devagar, o que às vezes o torna vulnerável. Essa fascinante diferença na percepção destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta e as adaptações que ajudam os animais a sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma borboleta voando ou uma abelha zumbindo, lembre-se de que elas podem perceber a vida de uma maneira totalmente diferente. Você sabia que no Japão há uma verdadeira mania de máquinas automáticas? No Japão, há uma impressionante máquina automática para cada 40 pessoas, por isso elas estão por toda parte. Isso significa que, ao passear pelas ruas movimentadas da cidade ou explorar áreas rurais tranquilas, você certamente encontrará esses dispositivos convenientes. Eles vendem não apenas lanches e bebidas. Você pode encontrar máquinas que oferecem pratos quentes, delícias sazonais e até itens únicos como flores frescas e gadgets. As máquinas automáticas japonesas são conhecidas pela sua variedade, tecnologia avançada e design prático. Muitas delas têm telas sensíveis ao toque, facilitando a visualização das opções disponíveis. Elas refletem a cultura japonesa de conveniência e inovação, tornando a vida um pouco mais fácil para todos. Imagine como é agradável pegar um café quente de uma máquina em uma manhã fria, ou comprar um almoço saboroso enquanto está a caminho. Com sua praticidade e ofertas inusitadas, essas máquinas são uma parte interessante e fascinante do cotidiano no Japão. Você consegue imaginar como é viver em um lugar com essas incríveis opções ao seu alcance? Você notou a Serenity em Galáctica? Na primeira parte da minissérie Galáctica, os fãs de ficção científica ficaram felizes ao ver a nave Serenity, famosa pela série Firefly. Esse easter egg é uma divertida referência que destaca a conexão entre os universos da ficção científica, agradando aos espectadores que valorizam detalhes como esses. A minissérie, que estreou em 2003, apresenta várias cenas espaciais e naves modernas, então ver a Serenity entre elas traz um prazer extra. É uma homenagem inteligente que lembra os fãs do charme e da criatividade das primeiras obras de Joss Whedon. Esse pequeno detalhe mostra como personagens e naves amados podem transcender suas histórias originais, se entrelaçando em novas narrativas e fazendo os fãs buscarem imagens familiares. Quantas outras conexões inesperadas estão escondidas em seus shows favoritos? E se eu disser que as mensagens codificadas falharam? Durante a Guerra Civil, a Confederação confiava muito em um código complexo chamado Código Visionário para esconder suas estratégias das forças da União. Esse código foi criado para ser quase impossível de decifrar, o que dava confiança aos líderes militares da Confederação. No entanto, os soldados da União conseguiram decifrá-lo com surpreendente sucesso. O segredo estava no número limitado de frases-chave usadas pelos confederados, o que fornecia pistas importantes para os criptógrafos da União. Analisando padrões e frequências de letras, eles conseguiam desvendar as mensagens. Isso mostra que até os códigos mais modernos podem falhar se não forem bem utilizados. A constante batalha de mentes entre os dois lados também destaca o papel crucial da inteligência na guerra. Então, da próxima vez que você ouvir sobre códigos secretos, lembre-se de como a criatividade e a astúcia podem mudar o rumo de um conflito. Você consegue imaginar um mundo além da luz? Os buracos negros são alguns dos objetos mais misteriosos e fascinantes do universo. Esses gigantes cósmicos se formam quando uma estrela massiva esgota seu combustível e colapsa sob sua própria gravidade. Isso cria uma área no espaço onde a atração gravitacional é tão intensa que nem a luz consegue escapar. Essa zona invisível é cercada por uma fronteira imaginária, chamada horizonte de eventos. Quando qualquer objeto atravessa essa fronteira, ele é puxado para um redemoinho de força gravitacional e esticado infinitamente em um processo chamado espaguetificação. Imagine ser rasgado em pedaços como um fio de espaguete. Embora não possamos ver os buracos negros diretamente, os cientistas usam telescópios para observar os efeitos que eles têm nas estrelas e gases próximos.
Cada descoberta nos aproxima mais da compreensão desses fenômenos incríveis. Que mistérios eles poderão revelar a seguir? Prepare-se para se surpreender com a influência da Fab Five. Este grupo icônico, formado por Chris Webber, Jalen Rose, Jimmy King e Ray Jackson, revolucionou o basquete universitário no início dos anos 90. Conhecidos por seu estilo único, tanto dentro quanto fora da quadra, eles trouxeram confiança e carisma que mudaram a cultura do jogo. Vestindo shorts largos e meias pretas, tornaram-se um símbolo de moda, inspirando jovens atletas a se expressarem através do estilo. Mas não foi apenas sua aparência que chamou a atenção. Suas habilidades incríveis e trabalho em equipe levaram a Universidade de Michigan às finais da NCAA em 1992 e 1993, tornando-os famosos em todo o país. A Fab Five desafiou as normas de sua época, trazendo uma nova perspectiva ao basquete que ressoou com fãs e jogadores. Seu legado continua a influenciar jogadores modernos e a cultura esportiva em geral. Como eles mudaram o jogo para sempre? Você pode se surpreender. O menor peixe do mundo. O peixe-patinha, uma pequena maravilha das Filipinas, é o menor peixe do planeta. Ele mede menos de 1 centímetro e, por causa do seu tamanho diminuto, muitas vezes passa despercebido. Os peixes-patinhas vivem em águas doces, onde se movem rapidamente entre plantas e detritos. Suas adaptações únicas, como corpos transparentes e nadadeiras especializadas, facilitam a locomoção no ambiente aquático. Essas criaturas incríveis desempenham um papel importante em seu ecossistema, participando da cadeia alimentar subaquática. Apesar de seu tamanho pequeno, os peixes-patinhas realmente fascinam, provando que grandes coisas vêm em pacotes pequenos. O que mais pode estar escondido nas águas do mundo, esperando para ser descoberto? Descubra o mistério da ilha birmanesa. Esta terra enigmática apareceu nos mapas dos séculos XVI e XVII, na costa do México, despertando interesse e debates entre historiadores e cartógrafos. Apesar de sua imagem vívida nesses mapas, a ilha desapareceu sem deixar vestígios, gerando várias teorias sobre sua existência. Alguns especialistas acreditam que ela nunca existiu, enquanto outros pensam que afundou devido à atividade sísmica ou agitações políticas na região. O mistério se aprofundou em 2009, quando pesquisas avançadas, realizadas para encontrar seus restos, não trouxeram resultados. Isso torna a ilha birmanesa um dos mistérios mais persistentes da cartografia mundial. Por que foi retratada se nunca existiu? O que aconteceu com essa ilha fantasma? As respostas permanecem ocultas, alimentando a curiosidade e levantando novas questões sobre nosso passado e a precisão dos mapas históricos. Prepare-se para se surpreender com os antigos mistérios da Cecília. Este incrível ser é o vertebrado terrestre mais antigo conhecido, que desenvolveu glândulas venenosas cerca de 100 milhões de anos antes das cobras. Imagine só, a Cecília se assemelha a uma cobra de sangue quente, e é uma incrível escavadora que habita as florestas tropicais verdes. Este anfíbio único usa adaptações especiais que lhe permitem prosperar debaixo da terra, caçando minhocas e outras pequenas presas. Ao contrário de muitos répteis, a Cecília respira pela pele, o que a ajuda a absorver oxigênio de forma eficaz enquanto cava. Sua incrível capacidade de produzir veneno adiciona mais um nível de fascínio à sua biologia. Cientistas acreditam que estudar a Cecília pode iluminar a evolução tanto de anfíbios quanto de répteis, especialmente em relação a como características venenosas podem ter se desenvolvido em diferentes espécies. Com suas adaptações impressionantes e importância histórica, a Cecília é uma verdadeira maravilha da natureza, lembrando-nos da incrível diversidade e mistérios da vida em nosso planeta. Quais outros seres antigos estão esperando para serem descobertos? Já pensou em acender gasolina com um cigarro? Ao contrário do que mostram os filmes, esse cenário perigoso é quase impossível na vida real. Um estudo interessante envolveu um grupo de cientistas que realizou um experimento 2000 vezes para tentar reproduzir o efeito explosivo mostrado na tela. Eles tentaram e falharam a cada vez. O fato é que a gasolina precisa de uma certa concentração de vapores para pegar fogo, e um cigarro aceso simplesmente não produz calor ou chama suficiente para criar uma faísca.
Muitos filmes romantizam a ideia de fumar perto de líquidos inflamáveis, prendendo a atenção do público com explosões dramáticas. Mas, na verdade, a segurança é muito mais complexa. Essa ideia enganosa pode levar a equívocos perigosos sobre segurança contra incêndios. Compreendendo a verdadeira ciência, podemos avaliar a profundidade da nossa realidade, mantendo-nos cautelosos perto dos perigos. Então, da próxima vez que você assistir a um filme com essa cena dramática, lembre-se dos riscos reais e de como a realidade nem sempre se alinha com a magia de Hollywood. Não é intrigante como a arte do cinema distorce a verdade? Você já se perguntou por que a Times Square é tão famosa? Não é só pelas luzes brilhantes e pelas multidões que tornam esse lugar lendário. O próprio nome esconde um segredo interessante. A Times Square recebeu esse nome em homenagem ao jornal New York Times, que mudou sua sede para essa área em 1904. Esse evento deu início a um vibrante centro de vida, e logo depois começou a tradição da contagem regressiva para o Ano Novo com a queda da bola, atraindo milhões de visitantes todos os anos para ver a contagem até a meia-noite. Hoje, a Times Square é conhecida por seus impressionantes painéis de publicidade digital e pela atmosfera elétrica nas ruas, mas foi a conexão com o gigante da mídia que deu vida a esse lugar. Então, da próxima vez que você estiver passeando pela Times Square, lembre-se de que é uma homenagem ao jornalismo e não apenas uma contagem do tempo. Você teria adivinhado isso? Os bilhetes de amor realmente desapareceram na era vitoriana? Com certeza. Na era vitoriana, os relacionamentos e as emoções eram vistos de forma bem diferente do que hoje. Quando um romance chegava ao fim, era comum não guardar as cartas de amor trocadas entre os parceiros. Essa prática ajudava a proteger ambos de sofrimentos emocionais, permitindo que seguissem em frente sem lembranças constantes do passado. Imagine poder expressar seus sentimentos mais profundos em uma carta, mas ela ficar selada para sempre se as coisas não dessem certo. As normas sociais da época enfatizavam a contenção e a decência, por isso muitos preferiam deixar essas cartas para trás, ao invés de arriscar reabrir feridas antigas. Essa tradição interessante revela as complexidades do amor e da perda, em uma época em que a romantização era ao mesmo tempo celebrada e criticada. O que você acha que essa prática influenciou na visão das pessoas sobre o amor? É verdade que camas jogavam pessoas para fora? Em 1899, um inventor de Indiana patenteou um despertador-cama realmente estranho, que tinha a função de acordar os dorminhocos, fisicamente jogando-os no chão. Imagine acordar não só com o barulho alto do despertador, mas também com um impacto inesperado quando sua cama te manda para o chão. Essa invenção curiosa gerou muita atenção, e as pessoas começaram a se perguntar se esse método agressivo realmente funcionaria. No entanto, a ideia rapidamente perdeu popularidade, e não é difícil entender o porquê. Muitos se preocupavam com possíveis ferimentos, já que alguém poderia cair inesperadamente da cama. Embora hoje isso possa parecer engraçado, as questões de segurança provavelmente levaram ao seu desaparecimento. Portanto, embora a ideia do despertador-cama seja marcante, os despertadores tradicionais parecem ser uma maneira muito mais suave de acordar. Incrível submarino de Lego navega debaixo d'água. Você sabia que Lego não é apenas para construir castelos ou naves espaciais? Em um experimento fascinante, engenheiros criaram um submarino totalmente funcional de Lego. Essa maravilha subaquática possui seu próprio sistema de flutuabilidade, permitindo que suba e desça como um verdadeiro submarino. O sistema de propulsão é especialmente impressionante, ajudando-a a se mover facilmente debaixo d'água. A equipe por trás dessa invenção divertida mostrou que criatividade e engenharia podem andar juntas, demonstrando como simples tijolos de plástico podem levar a inovações surpreendentes. Imagine como é possível brincar com Lego de uma nova maneira, explorando as profundezas da água, em vez de construir torres na terra. Combinando diversão e ciência, esse submarino de Lego não só diverte, mas também inspira uma nova geração de engenheiros e inventores a pensar fora da caixa, ou neste caso, do tijolo. Então, da próxima vez que você ver um conjunto de Lego, lembre-se de que ele pode ser a base para sua própria aventura subaquática. Por séculos, essa criatura misteriosa parecia mais uma lenda do que uma realidade. No entanto, em 2012, cientistas fizeram uma descoberta revolucionária ao filmar o lula gigante em seu habitat natural pela primeira vez. Esse enorme habitante dos oceanos pode crescer até impressionantes 13 metros, tornando-se um dos maiores invertebrados da Terra. Com seu tamanho e corpo esguio, o lula gigante chama nossa atenção. Mas há mais nesse animal do que apenas seu tamanho.
Acredita-se que ele habite grandes profundidades e enfrente cachalotes em batalhas ferozes, deixando marcas características na pele deles, parecidas com marcas redondas de suas poderosas ventosas. Essas interações revelam um dramático mundo subaquático que alimenta nossa fascinação por esses gigantes esquivos. Talvez ainda haja muito mais para descobrir sobre eles. Vamos revelar a verdade sobre a dança do YMCA. Essa dança icônica tem uma origem inesperada, ligada a um divertido mal-entendido. Tudo começou durante o programa American Bandstand, onde o grupo Village People apresentou sua animada música YMCA. Os espectadores, cheios de entusiasmo e vontade de participar, entenderam errado a coreografia original do grupo. Em vez de apenas repetir os movimentos, começaram a formar as letras com as mãos, transformando a apresentação em um show vivo e interativo. O que começou como uma dança simples se tornou um verdadeiro fenômeno. Pessoas de todas as idades adoravam formar as letras YMCA em festas, casamentos e eventos esportivos. A energia dessa dança rapidamente se espalhou, e hoje ela é parte essencial das celebrações ao redor do mundo. Quem poderia imaginar que um pequeno erro levaria a uma dança tão memorável? É verdade que alguns gatos têm dedos a mais? Sim, é verdade. Gatos polidátilos, conhecidos por terem mais dedos do que o normal, apresentam uma mutação genética interessante. Enquanto a maioria dos gatos tem 18 dedos, 5 nas patas dianteiras e 4 nas patas traseiras. Os gatos polidáctilos podem ter de 6 a 8 dedos apenas nas patas dianteiras. Essa característica incomum não é apenas uma aparência divertida, ela realmente melhora a agilidade e a pegada deles, permitindo que se movam com mais destreza no ambiente. Muitas pessoas lembram do famoso escritor Ernest Hemingway ao falar desses gatos incríveis, já que ele era conhecido por resgatar e cuidar deles em sua casa em Key West. Seja subindo em cercas ou pulando em brinquedos, os gatos polidáctilos trazem um charme único e uma impressionante habilidade física para suas travessuras felinas. Que legal, não é? Prepare-se para se surpreender com os recordes do Clube de Futebol Real Kakanura. Em 2023, essa equipe enfrentou grandes dificuldades, sofrendo impressionantes 22 derrotas em todos os seus jogos. Apesar de todos os esforços, não conseguiram vencer, e cada partida terminava em duras derrotas. Em média, eles levaram mais de 5 gols por jogo, tornando este ano difícil tanto para os jogadores quanto para os torcedores. O momento mais chocante aconteceu em um jogo contra os Salmon Warriors, onde perderam por 0-14. Essa performance não só consolidou sua reputação como uma equipe com uma temporada difícil, mas também gerou discussões sobre o que deu errado. Foi a estratégia da equipe, lesões ou apenas adversários fortes? Com o fim da temporada, os torcedores fiéis do Kakanura se perguntavam como o clube poderia mudar a situação e começar do zero na próxima temporada. Conseguirão eles se recuperar dessa dura luta? Prepare-se para se surpreender com o primeiro Kotak em Singapura. Em um evento emocionante, Singapura presenteou a bela região de Kotakastan com o primeiro Kotak. Esta caixa de madeira única, ou Kotak, não é apenas um recipiente. Ela simboliza a amizade e a troca cultural entre Singapura e Kotakastan. Tradicionalmente, os Kotaks eram usados para guardar objetos preciosos e frequentemente decorados com padrões elaborados que refletem o rico patrimônio de seu país. Graças à generosa contribuição de Singapura, os artesãos locais em Kotakastan agora têm a oportunidade de criar uma bela peça que celebrará sua parceria. Este gesto não apenas fortalece os laços entre as duas regiões, mas também destaca a importância da colaboração artística em nossa comunidade global. Como isso impactará as futuras trocas de arte e cultura? Um fato interessante sobre respirar oxigênio puro. Embora pareça que respirar oxigênio puro seja bom para a saúde, na verdade, muito oxigênio pode ser prejudicial. A exposição prolongada a altas concentrações de oxigênio pode causar sérios problemas, como danos aos pulmões. Isso acontece porque o oxigênio que respiramos deve conter uma mistura de outros gases, principalmente nitrogênio. Quando o nível de oxigênio aumenta drasticamente, ele pode reagir com os tecidos dos pulmões, causando inflamação e cicatrização.
Em casos extremos, isso pode levar à intoxicação por oxigênio, resultando em sintomas como convulsões, alterações na visão e até perda de consciência. O que alguns podem considerar uma forma de melhorar seu bem-estar pode, na verdade, se tornar um risco. Por isso, ambientes com níveis elevados de oxigênio, como câmaras hiperbáricas usadas em procedimentos médicos, são cuidadosamente controlados. Então, da próxima vez que você ouvir sobre os benefícios do oxigênio puro, lembre-se de que a moderação é a chave para a sua saúde. Você já se perguntou por que a Terra precisa do Sol? Sem a poderosa gravidade do Sol, nosso planeta pode enfrentar um destino terrível. Imagine uma tempestade radioativa catastrófica envolvendo a Terra, deixando-a vagar sem rumo no vasto espaço, como uma pipa sem linha. Nesse cenário assustador, a trajetória da Terra se tornaria instável, transformando-a em algo como uma folha flutuando imprevisivelmente na água. A gravidade do Sol nos mantém em uma órbita estável, fornecendo a luz e o calor necessários para sustentar a vida. Se a Terra perder essa conexão gravitacional, tudo, desde nosso clima até a capacidade de cultivar alimentos, entrará em caos. Portanto, enquanto o Sol brilha intensamente em nosso céu hoje, é importante lembrar o quanto ele é realmente essencial para nossa sobrevivência e estabilidade no cosmos. Acredite ou não, os relógios espelhados têm um significado especial. Esses momentos fascinantes acontecem quando as horas e os minutos no relógio se igualam, como 11:11 ou 22:22. Muitos acreditam que ver esses números não é apenas uma coincidência. Muitas vezes é visto como um sinal do universo, um momento em que seus pensamentos se alinham com sua realidade. Em algumas culturas, os relógios espelhados são considerados um tempo para fazer desejos, ou um sinal de que você está no caminho certo. Curiosamente, muitas pessoas relatam notar esses momentos em momentos significativos de suas vidas, levando-as a pensar que esses eventos estão ligados aos seus sentimentos ou pensamentos. Independentemente de ser visto de uma perspectiva espiritual ou como uma coincidência divertida, não se pode negar que esses momentos despertam curiosidade. Você já notou relógios espelhados e sentiu que isso significava algo especial? Você vai se surpreender ao saber que as ondas podem ser gigantescas. Isso aconteceu não por causa de um terremoto, mas devido a um deslizamento de terra em 1958, na Baía de Latuya, no Alasca. Essa onda incrível atingiu a altura de 1.720 pés, ou cerca de 524 metros, tornando-se a maior onda já registrada na história. O poderoso deslizamento, causado pela queda de uma montanha, despejou uma enorme quantidade de pedras e detritos na baía, deslocando uma quantidade imensa de água. Esse deslocamento criou uma onda gigante que avançou pela baía, mudando a linha da costa e deixando consequências duradouras. Imagine estar na praia e ver uma parede de água do tamanho de um arranha-céu vindo em sua direção. Este evento é um poderoso lembrete da imprevisibilidade da natureza e das forças extraordinárias que atuam sob a superfície. Vamos desvendar a verdade sobre a Gaia BH1, a conhecida estrela negra mais próxima da Terra, localizada a cerca de 1.600 anos-luz de distância. Essa estrela negra chamou a atenção dos cientistas, pois permite observar o ciclo de vida das estrelas. A Gaia BH1 se formou quando uma estrela massiva chegou ao fim de sua vida e colapsou sob sua própria gravidade. Esse processo dramático cria um objeto denso, com uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Imagine como é estranho e misterioso existir perto de uma entidade tão poderosa. Os cientistas descobriram a Gaia BH1 usando dados da missão Gaia da Agência Espacial Europeia, que mapeia as posições e movimentos das estrelas em nossa galáxia. Como essa estrela negra está relativamente próxima em termos cósmicos, seu estudo ajuda os pesquisadores a entender melhor as estrelas negras em geral e seu papel no universo. Quais segredos a Gaia BH1 guarda para nós? É incrível pensar que o rei do rock, um símbolo de grandeza musical, teve dificuldades na educação musical na escola. Elvis Presley, que mais tarde influenciou milhões com sua poderosa voz e performances inesquecíveis, tirou notas baixas na aula de música. Os professores diziam que ele não tinha um bom ouvido, o que é irônico considerando seu sucesso posterior. Essa experiência negativa não o parou, pelo contrário, aumentou sua determinação de provar o contrário. Após terminar a escola, ele começou com paixão sua carreira na música, que acabou levando a sucessos nas paradas e apresentações icônicas.
Sua história nos lembra que o talento pode passar despercebido no início, nos incentivando a continuar seguindo nossas paixões, apesar dos obstáculos. Não é surpreendente como alguém pode transformar fracassos iniciais em um grande sucesso? É verdade que os guaxinins têm patas superpoderosas? Com certeza. Os guaxinins são criaturas incríveis, e uma das suas características mais interessantes são as patas. Esses animais inteligentes têm cerca de 4 vezes mais células sensoriais nas patas do que a maioria dos mamíferos. Essa adaptação incrível permite que eles sintam e explorem objetos ao seu redor, mesmo sem vê-los antes. Imagine poder identificar o que está à sua frente apenas pelo toque. Essas patas muito sensíveis ajudam os guaxinins a abrir latas, manipular objetos e até encontrar petiscos saborosos durante a busca por comida. Essa experiência tátil única é especialmente útil em aventuras noturnas, quando a visibilidade é baixa. Como animais noturnos, os guaxinins frequentemente dependem de outros sentidos, mas suas patas realmente mostram a maestria da natureza. A capacidade deles de se orientar em condições difíceis, usando o tato, faz dos guaxinins alguns dos coletores mais habilidosos do reino animal. Então, da próxima vez que você ver um guaxinim, lembre-se de que essas patas não são apenas fofas, mas verdadeiros milagres da percepção sensorial. Você sabia que o cubo mágico foi uma ferramenta de ensino? Erno Rubik, um arquiteto e professor húngaro, criou esse quebra-cabeça icônico em 1974 para ajudar seus alunos a entender conceitos geométricos. Embora tenha sido pensado como um recurso educacional, ele ficou curioso para saber o quão difícil era realmente resolver o cubo. Depois de passar um mês tentando decifrar o quebra-cabeça, ele finalmente encontrou a solução. Essa intensa pesquisa revelou a complexidade do cubo, que combina lógica, pensamento espacial e habilidades de resolução de problemas. Hoje, o cubo mágico não é apenas um auxiliar educacional, ele se tornou um fenômeno mundial, inspirando competições, aulas online e uma comunidade de speedcubers que buscam melhorar seus tempos. É surpreendente pensar que um brinquedo tão popular e desafiador começou como uma ferramenta educacional. Então, seja você um cuber experiente ou apenas curioso sobre esse quebra-cabeça colorido, lembre-se de suas origens humildes e do gênio por trás de sua criação. Difícil de acreditar, mas o primeiro livro de culinária da América mudou tudo. Em 1796, Amelia Simmons publicou A Culinária Americana em Hartford, Connecticut. Um livro que transformou para sempre a culinária americana. Este livro inovador foi o primeiro do tipo e trouxe receitas com ingredientes nativos do EUA. Imagine uma época em que este país ainda não tinha uma identidade culinária. Simmons destacou produtos locais, como milho e abóbora, que não eram comuns na cozinha europeia. Assim, ela lançou as bases do que hoje chamamos de culinária americana. Seu trabalho inspirou as famílias a valorizarem seu patrimônio culinário, em vez de depender apenas de receitas europeias. Como resultado, começou a se desenvolver uma mistura única de sabores nas cozinhas americanas. Hoje, podemos ver a influência duradoura de A Culinária Americana em tudo, desde a celebração do Dia de Ação de Graças até pratos regionais. Como um único livro pôde mudar tanto a situação? Você consegue adivinhar o que está por trás da pizza mais cara do mundo? A pizza Louis XIII, que custa impressionantes $12 mil, não é apenas uma refeição, é uma experiência gastronômica luxuosa. Preparada pelo chefe italiano Renato Viola, na casa do cliente, essa pizza combina ingredientes exóticos e gourmet. Imagine saborear não uma, mas 3 variedades de caviar e um suculento lagosta do Mediterrâneo. Tudo isso sobre uma massa perfeitamente assada. E o toque final? O prato é servido com uma faca de ouro, transformando o corte em um momento de elegância. Essa pizza é feita para aqueles que apreciam a arte da alta gastronomia e estão dispostos a gastar em um evento inesquecível. Então, o que torna essa iguaria digna de seu preço exorbitante não se trata apenas dos recheios deliciosos, é a experiência única e a habilidade envolvida na criação de um prato verdadeiramente luxuoso. Você gastaria essa quantia em uma pizza? É verdade que carros podem substituir pedras? Carhenge, uma atração incrível à beira da estrada em Nebraska, é uma homenagem interessante tanto à criatividade quanto aos valores familiares. Criado em 1987 por Jim Rinders em memória de seu pai falecido, esse objeto inusitado é composto por carros clássicos americanos.
pintados de cinza brilhante e dispostos em um círculo perfeito, lembrando a antiga estrutura de pedras de Stonehenge. Cada carro simboliza diferentes aspectos da vida familiar, capturando memórias e, ao mesmo tempo, homenageando o monumento original na Inglaterra. Os visitantes podem caminhar ao redor e admirar como Jim transformou carros comuns em um monumento moderno. Imagine a mistura de nostalgia e surpresa ao comparar esses carros com as icônicas pedras. Além disso, Carhenge é uma celebração da inventividade americana e do lado divertido da arte, provando que a criatividade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Que tal planejar uma visita e experimentar essa combinação única de história e humor? Você já se perguntou por que os adolescentes acreditam em Sherlock Holmes? Em 2008, uma pesquisa interessante revelou que 58% dos adolescentes britânicos achavam que o famoso detetive era uma pessoa real. Esse número pode surpreender, especialmente se considerarmos que apenas 20% acreditavam que Winston Churchill, um dos líderes mais conhecidos da Grã-Bretanha, era real. Isso mostra uma mudança interessante na forma como os jovens percebem a história e a ficção. Parece que a atração por personagens como Sherlock Holmes, criado por Sir Arthur Conan Doyle, captura a imaginação mais do que figuras históricas reais. Talvez as aventuras emocionantes e as deduções inteligentes tornem Holmes mais próximo e interessante, enquanto o legado político complexo de Churchill não é tão fácil de entender para as novas gerações. Essa diferença levanta questões sobre como aprendemos e nos conectamos com a história. Personagens fictícios podem ser mais memoráveis do que os reais. O que isso nos diz sobre educação e narrativa no mundo moderno? E se eu disser que a Nova Zelândia estava no eBay? Em 2006, um brincalhão do Reino Unido tentou vender toda a Nova Zelândia no eBay, dizendo que era uma forma de arrecadar dinheiro para um projeto pessoal. Embora o anúncio fosse claramente uma piada, chamou a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo. No eBay vendem-se coisas estranhas, mas vender um país inteiro, isso é um nível máximo de criatividade. O vendedor descreveu a Nova Zelândia como um lugar lindo, com paisagens incríveis, moradores amigáveis e uma flora e fauna únicas, tudo por módicos $3 milhões. Embora não tenha encontrado compradores sérios, o leilão atraiu a atenção da mídia e do público para o charme da Nova Zelândia. Essa brincadeira não só destacou a beleza e o apelo do país, mas também gerou discussões sobre identidade nacional e propriedade. Imagine se alguém realmente a comprasse. Como seria isso? Por que a Carta de Morrigan nos atrai tanto? Localizada na bela ilha de Papa Westray, nas Ilhas Orkney, Escócia, a Carta de Morrigan é um testemunho notável da história humana. Com cerca de 3.500 anos antes de Cristo, é considerada a casa mais antiga preservada. Ela oferece uma visão rara da vida neolítica, quando as pessoas começaram a cultivar a terra e formar comunidades. Os arqueólogos acreditam que sua construção demonstra técnicas avançadas de construção da época, incluindo o método de alvenaria seca, que resistiu por milênios. Os visitantes caminham por este lugar, inspirados pelas histórias gravadas nas pedras, imaginando as vidas daqueles que o chamavam de lar. Ao aprender como fabricavam ferramentas, criavam gado e produziam arte, compreendemos melhor os primeiros dias da civilização humana. A Carta de Morrigan não apenas nos conecta ao passado, mas também desperta o interesse sobre como nossos ancestrais sobreviveram em um mundo muito diferente do nosso. Você já se perguntou por que algumas esculturas parecem vivas? No mundo da arte, existem esculturas que capturam a essência do movimento, dando a impressão de que estão congeladas em um momento de ação. Os artistas usam técnicas como poses exageradas, linhas suaves e detalhes minuciosos para criar essas ilusões dinâmicas. Um exemplo marcante são as obras do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, cujas criações, como o Rapto de Proserpina, retratam figuras em movimento dramático e expressivo. Essas obras-primas podem enganar os olhos, fazendo com que a figura de pedra pareça pronta para pular ou dançar do seu pedestal. Essa precisão vívida desfoca as fronteiras entre a imobilidade e o movimento, convidando os espectadores a interagir mais profundamente com a arte. Seja uma figura correndo ou roupas esvoaçando, essas esculturas desafiam nossas percepções e nos lembram que a arte pode dar vida ao inanimado, inspirando nossa imaginação de maneiras surpreendentes. E se eu disser que Jane Austen amava beisebol?
Em uma reviravolta surpreendente, essa escritora icônica mencionou o beisebol em suas obras 40 anos antes do esporte ser oficialmente criado. Esse fato interessante destaca o incrível instinto de Austen e sua capacidade de prever tendências culturais que mais tarde conquistariam o coração de muitos. Embora Austen seja mais conhecida por seus comentários sociais espirituosos e histórias de amor, suas menções inteligentes mostram que sua mente estava sintonizada com o mundo em mudança ao seu redor. Imagine ler um de seus romances e encontrar uma menção ao beisebol, um jogo que não foi oficialmente reconhecido até a metade do século XIX. Isso não apenas a torna uma romancista talentosa, coloca-a entre os visionários culturais capazes de prever o que traria alegria e interesse para gerações futuras. O que mais podemos aprender sobre a visão de Austen na literatura? Você não vai acreditar no que aconteceu na América colonial. Em uma época em que a escravidão era comum, alguns escravos encontraram uma luz de esperança através do sistema judicial. Se conseguissem entender as complexidades das regras, tinham a chance de lutar pela sua liberdade. Embora as probabilidades estivessem contra eles, uma decisão favorável poderia mudar tudo, concedendo-lhes não apenas liberdade, mas também cidadania. Não era fácil, pois o processo judicial frequentemente favorecia os proprietários de escravos. Curiosamente, muitos que venceram na justiça passaram a ter o sobrenome Freeman, simbolizando seu novo status. As batalhas judiciais travadas por essas pessoas corajosas ressaltam a luta por direitos e identidade em um período sombrio da história. Estudar essas histórias nos ajuda a valorizar a resistência e a coragem necessárias para enfrentar sistemas de opressão, o que leva as pessoas a lutarem por liberdade, mesmo quando as chances estão contra elas. Um fato interessante sobre a arapaíma gigante. Este peixe gigante é uma verdadeira maravilha que vive nos rios da Amazônia. Imagine nadar nessas águas e encontrar uma criatura que pode crescer até 3 metros de comprimento. A arapaíma gigante, com seu corpo longo e esguio e pele resistente coberta de escamas, impõe respeito até aos predadores mais ferozes, incluindo as famosas piranhas. O mais fascinante é seu modo de se alimentar. Ela usa uma poderosa sucção para capturar suas presas, tornando-se uma caçadora eficiente e temível. Vivendo em um ecossistema rico e diversificado da Amazônia, esse peixe desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio de seu ambiente. Apesar de seu tamanho impressionante e força, a arapaíma gigante enfrenta ameaças devido à perda de habitat e à pesca excessiva. Proteger essa espécie magnífica é crucial para preservar a incrível biodiversidade dos rios da Amazônia. Então, da próxima vez que você pensar na Amazônia, lembre-se de que sob a superfície habita um peixe gigante, governando silenciosamente seu reino aquático. O que mais pode estar escondido nessas profundezas? Você já se perguntou por que alguns planetas são tão hostis? Um grupo de cientistas recentemente descobriu um planeta surpreendente, mas perigoso, a 63 anos-luz de distância, o que chamou a atenção de muitos. Este corpo celeste, de um azul profundo, com cores atraentes, esconde um ambiente cruel que assustaria qualquer terráqueo. Imagine ventos soprando na superfície a milhares de milhas por hora, criando tempestades diferentes de tudo que conhecemos. E não para por aí. No planeta, chove vidro derretido, o que adiciona mais caos e perigo. As condições extremas lá superam em muito as tempestades que conhecemos na Terra, levantando questões sobre que tipo de vida, se é que existe, poderia sobreviver em um ambiente tão hostil. Embora à distância ele pareça bonito, na verdade, esse planeta é um lembrete da dureza da natureza no universo. O que mais podemos aprender sobre planetas como esse? Um fato interessante sobre a descoberta de Netuno. Em meados do século XIX, astrônomos notaram algo estranho na órbita de Urano. Havia irregularidades que não podiam ser explicadas apenas pelos planetas conhecidos. Isso despertou curiosidade e levou a cálculos sérios. O matemático francês Urbain Le Verrier assumiu a tarefa, usando matemática para supor a existência de um planeta ainda não descoberto além de Urano. Seus cálculos mostraram que algum planeta estava influenciando Urano, alterando seu caminho ao redor do Sol. Surpreendentemente, essas previsões ajudaram o astrônomo alemão Johann Galle a encontrar Netuno em 1846, usando as ideias de Le Verrier como guia. Essa descoberta foi uma combinação notável de genialidade matemática e habilidade de observação.
Netuno, com sua impressionante cor azul e ventos fortes, foi o primeiro planeta encontrado graças a previsões matemáticas e não a observações diretas. Não é incrível como números e astronomia trabalham juntos? Você sabia que a população de Vermont é menor do que em algumas ruas de Nova York? Com pouco mais de 600 mil habitantes, este encantador estado da Nova Inglaterra abriga uma comunidade unida que valoriza a simplicidade e a beleza natural. Ao contrário das movimentadas ruas de Nova York, onde centenas de pessoas podem estar em um único quarteirão, Vermont oferece paisagens tranquilas e pequenas cidades. Os moradores desfrutam de um estilo de vida que destaca a conexão com a terra e entre si, tornando-o um lugar atraente para quem deseja escapar da agitação urbana. Desde fazendas pitorescas até montanhas impressionantes, o charme rural de Vermont inspira atividades ao ar livre, como caminhadas, esqui e agricultura. O sentimento de comunidade fortalece os laços e os encontros, onde vizinhos frequentemente se tornam amigos. Será que essa atmosfera pacífica é o que todos nós precisamos para uma vida equilibrada? O Museu de Múmias em Guanajuato, México, é um lugar único que abriga mais de 100 múmias naturalmente preservadas. Essa coleção inusitada começou no século XIX, quando o cemitério local começou a retirar os corpos por causa de sepultamentos não pagos. É impressionante como essas múmias se conservaram bem, o que gerou várias teorias sobre as condições naturais que ajudaram na preservação, como o clima seco e a composição do solo. Os visitantes frequentemente ficam surpresos com a aparência realista e as expressões que oferecem um olhar assustador sobre o passado. Cada múmia tem sua própria história, revelando como as pessoas viviam e morriam em Guanajuato há muitos séculos. Além de sua aparência macabra, essas múmias despertam curiosidade e levantam questões sobre a mortalidade, a cultura e o que acontece após a morte. Você teria coragem de visitar? Acredite ou não, os gatos ronronam para se curar. Esse som relaxante não é apenas um sinal de satisfação, também pode indicar que o gato está machucado ou sentindo dor. Pesquisadores sugerem que o ronronar pode ajudar os gatos a se recuperarem de lesões devido aos seus potenciais efeitos terapêuticos. As vibrações do ronronar variam entre 25 e 150 Hz, uma frequência conhecida por ajudar na cicatrização de ossos e tecidos. Mas isso não é tudo. O ronronar também é uma forma importante de comunicação entre gatos e humanos. Quando seu amigo peludo se enrosca e começa a ronronar, pode ser que ele esteja buscando conforto, mostrando que quer se aproximar de você. Então, da próxima vez que você ouvir esse som suave, preste atenção. Seu gato precisa de um abraço ou de um pouco mais de carinho. Compreender esse comportamento aprofunda nossa conexão com nossos amados pets e destaca o quão especiais eles são. Na Roma antiga, as pessoas acreditavam que os limões tinham propriedades incríveis, especialmente no tratamento de envenenamentos e outras doenças. Essa paixão pela fruta ácida mostra como nossos antepassados valorizavam os remédios naturais, frequentemente recorrendo a plantas e frutas para curar muito antes do surgimento da medicina moderna. Os limões eram vistos não apenas como um complemento vibrante na comida, mas também como uma chave para a saúde, refletindo a forte conexão dos romanos com a natureza e seu desejo de bem-estar. Essa crença antiga nas propriedades curativas dos limões ainda é relevante hoje, pois muitas pessoas optam por práticas holísticas que se concentram em soluções naturais. Desde bebidas detox até óleos essenciais, o legado da sabedoria antiga continua a influenciar a forma como buscamos cura e harmonia na vida. Então, da próxima vez que você saborear uma iguaria de limão, lembre-se de sua jornada histórica como símbolo de saúde e vitalidade. Quais outros remédios antigos podem ser relevantes hoje? Fato surpreendente: quem controla as bombas nucleares no Zierixiwa? O controle das bombas nucleares nos Estados Unidos é feito pelo Ministério da Energia e não pelo Ministério da Defesa. Essa decisão destaca uma abordagem única que foca nos aspectos científicos e técnicos da energia nuclear e não apenas nas estratégias militares. O Ministério da Energia é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do arsenal nuclear do país, garantindo a segurança e a gestão eficaz dessas poderosas armas. Com as tecnologias e protocolos de segurança atuais, esse ministério busca manter altos padrões na área de energia nuclear. Ao passar o controle das bombas nucleares para cientistas e especialistas em energia, o foco se desloca para o manuseio seguro e o uso inovador da energia atômica.
Essa estrutura reflete uma compreensão mais ampla dos perigos e responsabilidades associados às tecnologias nucleares, ressaltando a importância da ciência na segurança nacional e na política energética. É surpreendente como a gestão molda o mundo da energia nuclear, não é mesmo? E se eu disser que a Ford processou uma superestrela? Em 2017, a Ford Motor entrou com um processo contra o ator e lutador profissional John Cena. Qual é o problema? Cena vendeu seu item favorito, um novíssimo Ford GT Supercar, menos de um ano após a compra. Esse carro esportivo de luxo não é apenas um veículo, é um modelo limitado e a Ford tinha regras rigorosas para evitar a revenda em um determinado período. A empresa acreditava que a venda rápida de Cena prejudicava a exclusividade e o valor do GT, que é muito valorizado pelos amantes de carros. A Ford argumentou que essas restrições são importantes para manter o prestígio do carro e garantir que ele chegue a verdadeiros fãs. Essa ação judicial incomum mostrou até onde as empresas estão dispostas a ir para proteger sua imagem, mesmo quando se trata de celebridades conhecidas. Mais tarde, Cena respondeu, destacando seu amor pelo carro, mas o drama jurídico surpreendeu o mundo automotivo. Quem poderia imaginar que a venda de carros poderia levar a disputas legais? Descubra a vida secreta das abelhas azuis australianas. Esses insetos incríveis não produzem mel, mas têm um papel importante no ecossistema da Austrália. Como polinizadores essenciais, as abelhas azuis australianas são responsáveis pela polinização de cerca de 30% das culturas agrícolas do país. Sem elas, muitas frutas, legumes e nozes podem sofrer uma queda significativa na produção. Ao contrário das abelhas melíferas, as abelhas azuis vivem de forma solitária, o que significa que cada fêmea trabalha sozinha, coletando pólen e néctar das flores. Elas buscam flores locais, contribuindo tanto para o sucesso da agricultura quanto para a saúde das plantas nativas. Seus hábitos únicos de coleta as tornam ajudantes indispensáveis na produção de alimentos. Então, da próxima vez que você saborear um suculento pêssego australiano, ou uma amêndoa crocante, lembre-se de que essas vibrantes abelhas azuis desempenharam seu papel nisso. É incrível perceber a importância de uma criatura tão pequena, mas poderosa. Descubra as maravilhas do Templo dos Macacos na Índia. Localizado nas colinas de Gauta, este incrível templo impressiona com sua arquitetura e atmosfera única. Sua característica mais marcante é a presença de centenas de macacos que habitam o local. Esses animais brincalhões circulam livremente entre as antigas construções do templo, encantando visitantes de todo o mundo. Ao passear por seus caminhos sinuosos e pátios tranquilos, você verá os macacos em suas atividades diárias, brincando e cuidando uns dos outros. Os visitantes frequentemente aproveitam a oportunidade de interagir com esses animais curiosos, criando momentos inesquecíveis, tirando fotos ou oferecendo petiscos. Cercado por montanhas pitorescas e vegetação vibrante, o Templo dos Macacos oferece não apenas uma visão de um ecossistema único, mas também uma chance de refletir sobre a harmonia entre a natureza e a espiritualidade. Este lugar mágico atrai viajantes que desejam apreciar a beleza tanto do templo quanto dos travessos macacos. Você não gostaria de visitar este lugar extraordinário? Adivinhe o que realmente move nossa existência? Poeira estelar. É uma ideia incrível pensar que os átomos que formam nossos corpos já foram parte de estrelas gigantes que viveram e morreram muito antes da formação do nosso sistema solar. Quando essas estrelas explodiram em supernovas poderosas, espalharam seus elementos pelo universo, criando uma mistura cósmica que eventualmente levou à formação de novas estrelas, planetas e até mesmo da vida. O hidrogênio e o hélio formados após o Big Bang abriram caminho, mas foram os elementos pesados, como carbono, oxigênio e ferro, que vieram dessas estrelas antigas. Quando pensamos sobre nossa conexão com o universo, é realmente inspirador perceber que, ao olhar para o céu noturno, estamos vendo os restos dos mesmos eventos cósmicos que alimentaram nossa existência. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno sob a imensidão do cosmos, lembre-se, você é poeira estelar. Uma parte única de uma história muito maior que abrange bilhões de anos, não é incrível? Difícil de acreditar, mas na Austrália não há vulcões. Esse fato surpreendente faz da Austrália o único continente sem vulcões ativos. Ao contrário de lugares como Indonésia ou Itália, onde erupções vulcânicas são comuns,
A história geológica da Austrália conta uma história diferente. Milhões de anos atrás, a atividade vulcânica formou grande parte de sua terra, mas hoje esses vulcões estão inativos. A última erupção conhecida ocorreu há cerca de 5.000 anos no Monte Gambier, que agora está adormecido na Austrália do Sul. Em vez de montanhas de fogo, a Austrália se destaca por paisagens incríveis, como o mato e a Grande Barreira de Corais, que se formaram pela ação do vento e da água, e não pela atividade vulcânica. A ausência de vulcões influencia o clima e os ecossistemas do continente, criando um ambiente único, onde se pode explorar vastos desertos, florestas tropicais verdes e belas praias, sem se preocupar com erupções vulcânicas. Não é fascinante como uma característica geológica pode definir um continente inteiro? Quando um campeão vai a um strip club. Floyd Mayweather, o famoso boxeador americano, chama a atenção não só no ringue, mas também por ser dono de um strip club em Las Vegas. Esse lugar adiciona um toque interessante à personalidade e ao estilo de vida de Mayweather. Após sua luta intensa e muito comentada contra Conor McGregor, Mayweather organizou uma grande festa em seu clube, refletindo seu caráter extravagante. Conhecido por seu recorde impecável e vida luxuosa, Mayweather não tem medo de mostrar seu sucesso. O clube não é apenas um projeto pessoal, ele faz parte da vibrante vida noturna de Las Vegas, atraindo fãs e turistas que querem sentir a atmosfera em torno desse campeão invicto. A decisão de Mayweather de investir nesse tipo de negócio destaca seu talento para o show e seu espírito empreendedor, provando que ele pode ter sucesso tanto no ringue quanto na agitada indústria do entretenimento. E você, o que acha? É surpreendente para um atleta se envolver na vida noturna dessa forma? Descubra o antigo segredo dos 4 humores. Esta teoria fascinante, baseada nas crenças gregas, afirmava que nossa saúde depende do equilíbrio de 4 fluidos vitais no corpo: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Esses fluidos estavam ligados aos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Médicos antigos acreditavam que o desequilíbrio entre esses fluidos poderia causar doenças. Por exemplo, um excesso de sangue poderia deixar você excessivamente alegre e inquieto, enquanto um excesso de fleuma poderia torná-lo apático e frio. Para restaurar o equilíbrio, os médicos usavam diversos métodos, incluindo a sangria, remoção de sangue para reduzir sua quantidade, além de mudanças na dieta para ajudar a estabilizar cada fluido. Embora hoje entendamos a saúde de forma diferente, essa abordagem milenar destaca como os pensadores antigos tentaram compreender o corpo humano e sua relação com o mundo ao redor. Não é interessante como ideias antigas ainda se refletem em nossa compreensão moderna da saúde? História incrível: vulcões podem causar fome. Entre 1601 e 1603, a erupção do vulcão Huayna Puttina, no Peru, lançou toneladas de cinzas na atmosfera, resultando em mudanças climáticas drásticas ao redor do mundo. Esse desastre natural provocou a chamada Pequena Idade do Gelo, quando temperaturas anormalmente frias afetaram a agricultura em regiões distantes da erupção. Na Rússia, essas condições severas levaram a colheitas ruins, causando uma fome catastrófica que tirou a vida de cerca de 2 milhões de pessoas. Invernos rigorosos e safras fracassadas deixaram as aldeias em uma situação difícil, com muitos sem acesso a alimentos. As famílias lutavam para sobreviver enquanto a fome pairava sobre elas, mostrando como nosso mundo está interconectado, mesmo no século XVII. É surpreendente pensar que uma erupção vulcânica, a milhares de milhas de distância, poderia causar tanta destruição tão longe de sua origem. Esse evento trágico serve como um forte lembrete do poder da natureza e do delicado equilíbrio de nossos ecossistemas. Quantas vidas, na sua opinião, poderiam ter sido afetadas por uma única erupção? Prepare-se para se surpreender com as tecnologias a laser. Os lasers realmente revolucionaram os setores de entretenimento e tecnologia. Pense nos shows a laser em concertos ou eventos, que criam efeitos visuais hipnotizantes com cores vibrantes e padrões dinâmicos. Mas não é só diversão. Os lasers também desempenham um papel importante no armazenamento e recuperação de dados através de sistemas ópticos. Esses lasers usam luz para ler e gravar informações em discos, como CDs e DVDs, facilitando o acesso aos nossos filmes e músicas favoritos. A magia dos lasers está na ciência que une física e engenharia. Teorias sobre luz e energia se tornam ferramentas práticas que usamos todos os dias. À medida que nos aprofundamos nessa área fascinante, cresce o potencial para novas aplicações,
como procedimentos médicos mais avançados ou comunicação em alta velocidade. Não é empolgante pensar no que o futuro reserva para os lasers? Acredite ou não, conheça o incrível Tower Trike. Este impressionante veículo pesa quase 11.000 libras e parece uma mistura de caminhão monstro e motocicleta. Não é apenas uma peça de exposição, é legal para rodar nas estradas e pode atingir 84 milhas por hora. Criado pelo inovador Jim Esto, o Tower Trike combina a emoção de uma motocicleta com a robustez de um veículo off-road. Imagine-se acelerando pelas ruas em algo que chama a sua atenção e gera conversa. Jim Esto não para por aí. Ele planeja desenvolver modelos ainda mais rápidos, expandindo os limites do que consideramos possível para motocicletas. Com o avanço da tecnologia e a evolução das ideias de design, quem sabe quão rápido poderemos andar no futuro? O Tower Trike já é uma declaração de uma solução de engenharia ousada, mas isso é apenas o começo de uma jornada emocionante. Acredite ou não, mas as pessoas podem um dia aprender a produzir veneno. Pesquisas recentes publicadas na revista Proceedings of the National Academy of Sciences mostram que os humanos têm mecanismos biológicos para desenvolver veneno, assim como répteis e muitos mamíferos. Cientistas descobriram que todos os mamíferos possuem componentes genéticos necessários para a produção de veneno, o que sugere que a evolução pode nos permitir desenvolver essa incrível habilidade no futuro. Atualmente, não produzimos veneno, e não está claro se algum dia seremos capazes de fazê-lo. No entanto, o potencial existe, levantando questões interessantes sobre como nossos ancestrais poderiam ter usado veneno para defesa ou caça. Compreender essa habilidade pode levar a descobertas revolucionárias na medicina e na genética. O uso das propriedades do veneno pode resultar em novos métodos de tratamento ou alívio da dor. O futuro do veneno nos humanos pode estar mais próximo do que pensamos. Você sabia que 7,1 bilhões de pessoas usam celulares? Em 2021, cerca de 90% da população mundial eram usuários de telefones móveis, mostrando como a tecnologia móvel se tornou parte da nossa vida diária. Praticamente todo mundo tem um celular, e esses dispositivos mudaram a forma como nos comunicamos, trabalhamos e acessamos informações. Imagine um mundo onde você tem um mini computador no seu bolso, conectando você a amigos, família e a internet. Esse crescimento das tecnologias móveis trouxe mudanças significativas em áreas como educação, negócios e entretenimento. Por exemplo, estudantes podem fazer cursos online, empreendedores podem iniciar negócios apenas com um aplicativo, e serviços de streaming tornaram nossos programas favoritos acessíveis a qualquer hora. À medida que a tecnologia avança, quem sabe como ela ainda mudará nosso futuro. A influência dos celulares é inegável, e eles vieram para ficar. Um fato interessante sobre o Fruit Loops. Você sabia que todas as cores vibrantes na sua tigela têm o mesmo sabor? É verdade. Embora tenham tons brilhantes de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo, o sabor frutado que você gosta é o mesmo para todas as cores. Então não importa se você pega um anel vermelho brilhante ou um amarelo ensolarado, suas papilas gustativas sentirão a mesma doçura e frutalidade. Esse fenômeno interessante cria a ilusão de que cada anel tem um sabor único, dependendo da sua aparência. Portanto, da próxima vez que você estiver desfrutando de um café da manhã doce ou um lanche, lembre-se de que as cores vibrantes do Fruit Loops são apenas um prazer visual e não uma variedade de sabores. É uma estratégia de marketing astuta e nos faz pensar: por que desejamos diversidade nas cores se o sabor permanece o mesmo? Os spinners conquistaram o mundo com seus designs estilosos e truques interessantes. No começo, eram feitos de plástico simples, mas os fabricantes começaram a criar spinners com materiais mais caros, como o titânio e até ouro, atraindo colecionadores e entusiastas. No entanto, com o aumento da popularidade, alguns começaram a fazer truques perigosos, resultando em acidentes e lesões. Na verdade, alguns modelos se mostraram perigosos para crianças, levando a recalls urgentes e alertas de especialistas em segurança. Muitos pais começaram a se preocupar com esses riscos, enquanto outros se perguntavam se a diversão de girar compensava os perigos potenciais. Esse turbilhão de empolgação e cautela nos lembra que, embora as tendências possam ser emocionantes, elas também exigem atenção à segurança. Devemos ser mais cuidadosos com os riscos dos spinners. Você já pensou por que uma semana de trabalho mais curta aumenta a produtividade? Em 2019, a Microsoft fez um experimento ousado no Japão.
uma semana de trabalho de 4 dias em agosto. Essa mudança não foi apenas um passo para o desconhecido. Trouxe resultados impressionantes. Os funcionários relataram que se sentiram mais energéticos e focados, resultando em um aumento surpreendente de 40% na produtividade. Esse crescimento foi medido pelas vendas por funcionário, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Parece que, ao dar um dia a mais de folga, a Microsoft desbloqueou um novo nível de criatividade e eficiência. A ideia por trás desse experimento era simples: funcionários felizes trabalham melhor. Ao reduzir as horas de trabalho, mantendo o mesmo salário, a empresa buscou encontrar um equilíbrio que beneficiasse tanto os funcionários quanto os negócios. Outras empresas podem aprender com o sucesso da Microsoft e explorar modelos semelhantes para aumentar a satisfação e a produtividade dos trabalhadores. Você já pensou em como funciona a economia de energia em modo de espera? Os dispositivos modernos reduziram bastante o consumo de energia nesse modo, quando estão conectados, mas não estão em uso. Os fabricantes buscam criar aparelhos que consomem menos energia nesse estado, ajudando a diminuir as contas de luz e a melhorar a situação ambiental. Por exemplo, muitos televisores e computadores agora usam apenas uma pequena parte da energia quando estão desligados, ao contrário dos modelos antigos, que consumiam energia suficiente para acender uma lâmpada pequena. Essas mudanças ajudam a reduzir as perdas totais de energia, tornando a casa mais eficiente. Na verdade, segundo várias pesquisas, a energia economizada em modo de espera pode resultar em uma economia significativa ao longo do ano. Então, da próxima vez que você desligar a TV e deixá-la conectada, lembre-se de que essas pequenas mudanças no consumo de energia realmente fazem a diferença e podem beneficiar tanto o seu bolso quanto o meio ambiente. Prepare-se para se surpreender com os truques deste sonegador. Durante 2 décadas, um homem conseguiu evitar obrigações fiscais, fingindo ser mentalmente doente. Essa estratégia inusitada foi tão convincente que ele enganou não apenas amigos e familiares, mas também psiquiatras experientes que caíram em suas estranhas manias e afirmações absurdas. Ele exibia comportamentos estranhos e fazia declarações incomuns, criando a imagem de alguém realmente sofrendo de problemas mentais. Embora muitos possam achar que sonegar impostos é fácil, este caso mostra como as pessoas podem manipular a percepção a seu favor. O que ele fez levanta questões sobre a eficácia dos processos de diagnóstico em saúde mental e como a sociedade pode ignorar sinais de alerta quando ocorre uma fraude. Como podemos nos tornar mais atentos a comportamentos complexos em nossas comunidades? Um fato interessante sobre redemoinhos. Um redemoinho não é apenas uma palavra bonita, é um poderoso vórtice que se forma quando 2 correntes oceânicas se encontram, criando um turbilhão que pode ser realmente perigoso. Imagine enormes ondas colidindo umas com as outras, gerando uma força capaz de afundar grandes navios. Embora os navios modernos sejam geralmente construídos para suportar condições difíceis, eles não são invulneráveis. Cruzeiros que entram em um redemoinho podem sofrer fortes balanços devido a essas ondas massivas. Isso pode ser bastante assustador para os passageiros, que podem sentir como se estivessem em uma montanha-russa no meio do mar. Embora esses redemoinhos sejam relativamente raros, eles nos lembram da força bruta e da imprevisibilidade do oceano. Então, o que você acha que aconteceria se você estivesse bem no centro de um desses redemoinhos? Você ficaria calmo ou entraria em pânico? Compreender esses fenômenos naturais nos ajuda a apreciar a beleza do oceano e seus perigos ocultos. Um fato interessante sobre o Scrappy-Doo. Scrappy-Doo, o enérgico sobrinho do Scooby-Doo, não aparece na animação desde 1988, e a razão para isso é bem interessante. Após sua estreia no final dos anos 1970, Scrappy rapidamente se tornou um personagem polêmico entre os fãs. Muitos espectadores achavam seu jeito ousado e irritante, o que gerou um grande descontentamento. Essa forte reação é um lembrete de como a opinião do público pode influenciar o destino de franquias queridas. Mesmo programas populares como Scooby-Doo não estão imunes às opiniões de seus espectadores. Quando Scrappy desapareceu das telas, isso abriu espaço para personagens e histórias mais amados, que se alinhavam melhor com os desejos dos fãs. É surpreendente, mas mesmo décadas depois, as discussões sobre seu personagem continuam entre os admiradores de Scooby-Doo. Sua ausência nas aventuras da Mistério S.A. faz pensar se esse polêmico filhote algum dia voltará.
Será que Scrappy-Doo terá uma segunda chance de conquistar os corações dos espectadores? Você pode se surpreender. As lontras marinhas têm bolsos secretos. Esses adoráveis mamíferos marinhos possuem uma adaptação única que os ajuda a sobreviver no ambiente subaquático. Sob suas patas dianteiras, há dobras de pele que funcionam como bolsos. Esses truques permitem que elas guardem alimentos, como ouriços do mar e caranguejos, além de ferramentas como pedras. Quando chega a hora de comer, as lontras tiram uma pedra de seu bolso para quebrar as conchas duras dos moluscos, mostrando suas impressionantes habilidades de resolução de problemas. Esse comportamento destaca sua inteligência e reflete a complexidade dos ecossistemas marinhos. Ao usar ferramentas no dia a dia, as lontras marinhas mostram como os animais podem se adaptar ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma lontra flutuando de costas, lembre-se de que ela não está apenas descansando, talvez esteja coletando um lanche para depois. E se eu disser que o cone de sorvete é uma feliz coincidência? Em 1904, um esperto vendedor de sorvete na Exposição Mundial de St. Louis enfrentou um problema quando ficou sem copos. Em vez de decepcionar os clientes, ele olhou ao redor e viu um vendedor de waffles. Rápido no pensamento, ele enrolou um waffle quente em forma de cone e descobriu que ele podia segurar o delicioso sorvete. Essa solução criativa não só salvou a situação, mas também deu início a uma revolução nas sobremesas. De repente, as pessoas podiam desfrutar de sua guloseima favorita enquanto se moviam, sem a bagunça dos copos. O cone de sorvete se tornou um sucesso, espalhando-se pelo país e depois pelo mundo, evoluindo em vários estilos e sabores. Hoje, não importa se você prefere o cone de açúcar clássico, o cone de waffle ou até mesmo uma deliciosa taça comestível, você pode agradecer àquele vendedor inventivo por uma das mais amadas guloseimas de verão. Você consegue imaginar um mundo sem cones de sorvete? É difícil de acreditar, mas a vida prospera na Fossa das Marianas, o lugar mais profundo da Terra, onde a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a pressão ao nível do mar. Imagine o peso de 50 grandes aviões pressionando sobre você. É esse peso que esses organismos enfrentam todos os dias. Apesar das condições extremas, a vida encontra maneiras de existir em formas surpreendentes. Cientistas descobriram seres como amebas, gigantes e estranhas espécies de camarões que se adaptaram a esse mundo subaquático. A incrível resistência desses organismos desafia nossa compreensão sobre a vida e mostra que, mesmo nas condições mais severas, a vida pode não apenas sobreviver, mas também prosperar. Estudar esses habitantes das profundezas do mar pode nos dar pistas sobre como a vida pode existir em outros planetas, tornando a Fossa das Marianas não apenas uma maravilha natural do nosso planeta, mas também a chave para desvendar os mistérios da vida além da Terra. O que mais podemos aprender desse abismo profundo? Você sabia que o lagarto de clamídia, uma criatura incrível que vive apenas na Austrália, pode viver mais de 100 anos em cativeiro? Imagine ter um animal de estimação que pode ficar com você por um século. Esses lagartos se destacam não só pela sua impressionante longevidade, mas também pela sua aparência única. Eles têm uma crista de pele alongada, que podem abrir de forma espetacular ao abrir a boca, quase como um ventilador natural. Esse espetáculo serve para várias funções, incluindo comunicação com outros lagartos e atração de parceiros. Essa impressionante exibição destaca a individualidade deles. Na natureza, a longevidade deles pode depender de predadores e das condições ambientais, mas em cativeiro, eles prosperam com os devidos cuidados. Entender como esses lagartos envelhecem e o que contribui para sua longa vida pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre outras espécies, incluindo os humanos. A natureza não é cheia de surpresas? O que há de surpreendente em Leonardo da Vinci? Esse gênio não era apenas um artista e inventor. Ele tinha uma maneira única de registrar seus pensamentos. Leonardo escrevia suas anotações pessoais em espelho, então para lê-las era necessário um espelho. Essa técnica incomum estava relacionada à sua dislexia, uma condição que dificultava a leitura e a escrita. Em vez de deixar essa dificuldade impedi-lo, Leonardo a transformou em uma ferramenta de eficácia pessoal. Escrevendo de trás para frente, ele conseguia manter suas ideias em segredo dos olhares curiosos, enquanto registrava seus brilhantes pensamentos. Imagine como era difícil decifrar suas anotações com um espelho. Esse método também reflete seu espírito inovador. Ele sempre buscava soluções inteligentes para os problemas.
A abordagem de Leonardo para anotar nos mostra que a criatividade pode assumir muitas formas. Ele criava arte através de suas anotações, assim como na tela. Você sabia que as secreções nos olhos são normais? Essa substância misteriosa, que às vezes aparece de manhã, é, na verdade, uma mistura de lágrimas, poeira e células mortas da pele que secaram durante a noite. Embora possa parecer um pouco desagradável, essas secreções têm uma função importante. Enquanto dormimos, nossos olhos podem secar e irritar, e as secreções ajudam a protegê-los, formando uma barreira contra poeira e micróbios. Esse mecanismo de defesa natural mantém nossos olhos hidratados e evita irritações. Quando você acorda e vê essas crostas nos olhos, está vendo como seu corpo cuida deles. Na maioria das vezes, essas secreções são inofensivas, mas se aumentarem ou mudarem de cor, isso pode indicar um problema oculto, como uma infecção. Então, da próxima vez que você notar isso, lembre-se, é a forma dos seus olhos dizerem: "Obrigado por me deixar descansar." O que realmente faz os preços dos imóveis caírem? Em 2024, um homem vendeu um prédio de escritórios por apenas 8,5 milhões de dólares, um choque de 97,5%, a menos do que o preço original de 332 milhões de dólares, pago em 2006. Essa queda acentuada destaca as mudanças significativas no mercado imobiliário comercial, especialmente nas cidades. Fatores como o aumento do trabalho remoto, acelerado pela pandemia, fizeram com que muitas empresas reavaliassem suas necessidades de grandes espaços de escritório. Com as empresas adotando condições de trabalho mais flexíveis, a demanda por prédios de escritórios tradicionais caiu drasticamente. Além disso, a incerteza econômica e o excesso de espaços de escritório em alguns mercados contribuíram para a queda dos preços. Este caso serve como um lembrete claro de como o mercado imobiliário pode mudar rapidamente e da importância de investidores e empresas estarem atentos às tendências que afetam o setor comercial. Estamos testemunhando o fim de uma era no mercado de escritórios? Porque o rádio chamou a atenção do público. No início do século XX, o rádio era visto como um remédio milagroso, fascinando as pessoas com promessas de cura e energia. Inspiradas em seus supostos benefícios, as pessoas começaram a comprar produtos como sais de banho com rádio, pasta de dente radioativa e até água com radônio, acreditando que esses itens poderiam curar doenças e aumentar a energia. Apesar de sua popularidade, muitos desses produtos continham apenas uma quantidade mínima de radiação, tornando-os principalmente ineficazes para a verdadeira cura. A atração pelo rádio foi alimentada por descobertas científicas e pela agitação da mídia, levando a um grande interesse público. Curiosamente, até hoje, alguns spas ainda promovem tratamentos com rádio, mantendo o espírito dessa época passada. É surpreendente como uma substância associada a desastres e riscos à saúde conseguiu manter tal legado. O que isso diz sobre nossas relações com a ciência e a saúde? Você não vai acreditar quantas espécies de insetos existem. Cientistas estimam que há cerca de 80 milhões de diferentes espécies de insetos vivendo em nosso planeta, que zumbem, rastejam e voam. Se você criasse um calendário de insetos, onde cada mês representasse uma nova espécie, ele duraria incríveis 80 mil anos sem repetições. Esse número impressionante destaca a diversidade da vida na Terra, desde as asas coloridas das borboletas até as formas curiosas dos besouros. Cada espécie desempenha um papel único em seu ecossistema. Insetos não são apenas criaturas minúsculas. Eles ajudam a polinizar plantas, decompor matéria orgânica e servem de alimento para muitos outros animais. Infelizmente, muitas populações de insetos estão diminuindo devido à perda de habitats e às mudanças climáticas. Reconhecer a importância deles para manter o equilíbrio ecológico nos leva a valorizar e proteger esses seres incríveis. Então, da próxima vez que você ver um inseto, lembre-se, ele pode ser uma das bilhões de espécies que ajudam a sustentar a vida em nosso planeta.